Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira, gente. Eu estou até perdida no dia da semana. Quinta-feira, dia 9 de março de 2023. E a Rede Todo Dia continua, falando sobre o especial 8 de março para aí as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Hoje nós vamos ter uma entrevista com Jaqueline Valadares, que é delegada que comandou aí por 7 anos a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher na capital de São Paulo. Veja também Piracicaba. Homem é preso após agredir e manter a mulher em cárcere privado. E ainda, a Avenida Santa Bárbara fica alagada. Inclusive, o Shopping Tivoli teve problemas devido à forte chuva que teve hoje, aí nesta quinta-feira, no período da tarde. E o INMEP, gente, já fez um alerta amarelo para chuvas intensas até amanhã, tá? Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News. Segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. No seu televisor aparece aí os multicanais para você acompanhar os trabalhos da nossa equipe aqui da Rede Todo Dia. E vamos começar o programa hoje dando continuidade especial à semana, em homenagem às mulheres. Estamos aqui fazendo vários episódios. Começou ontem no Dia Internacional da Mulher e vamos continuar até amanhã falando sobre esse tema. Então, a Rede Todo Dia produziu aí um especial 8 de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e essa reportagem, ontem nós tivemos aí um pouco da história, das conquistas dos movimentos feministas, além de trazer à tona aí índices também de violência, que nós vamos mostrar hoje. Esses índices, esses dados, pesquisas da violência contra as mulheres no país e no estado de São Paulo. E vamos, inclusive, ter a entrevista, como eu anunciei aqui, com a Jaqueline Valadares, que é delegada, que comandou aí por 7 anos a 2ª Delegacia da Defesa da Mulher na capital de São Paulo e também é presidente do Sindicato dos Delegados Paulistas. Todas essas reportagens especiais sobre o Dia Internacional da Mulher, você acompanha em todas as nossas multiplataformas, aqui na TV, no portal e nas nossas redes sociais. E hoje, então, nesse segundo episódio, você vai acompanhar um pouquinho mais dessa trajetória de luta, pelos direitos das mulheres e falando muito sobre a violência contra a mulher. E nesse episódio, então, que você vai acompanhar agora, reportagem especial de Nayara Lourenço, produção de Rafael Alves, edições de Helder Júnior e Lucas Bueno. Os dados de violência contra as mulheres no Brasil são alarmantes e expressam um medo no cotidiano vivenciado por elas. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia e 26 mulheres sofrem agressão física por hora no país. No estado de São Paulo não é diferente. De acordo com os índices da Secretaria de Segurança Pública do Estado, apurados pelo Todo Dia, 75.245 mulheres foram vítimas de ameaça entre janeiro a dezembro de 2022. Além disso, 52.572 sofreram lesão corporal dolosa. Os casos de estupro são recorrentes. No total, 2.666 mulheres foram estupradas no mesmo período. Já as vítimas de feminicídio totalizam 195 no ano de 2022. É sobre isso que vamos conversar com a delegada Jaqueline Valadares, que por 7 anos comandou a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher da capital de São Paulo e é presidente do Sindicato dos Delegados Paulista. Acompanhe agora a nossa entrevista. Seja muito bem-vinda, doutora Jaqueline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui para falar de assuntos tão importantes como esse. A gente viu que os casos de violência contra as mulheres aumentaram.
Atualmente, você consegue passar um pouco esse panorama para a gente e o que esperar do futuro, né, no que diz respeito à violência contra as mulheres? De fato, as estatísticas elas mostram para a gente uma crescente no aumento da violência contra a mulher. E é muito importante que nós tenhamos em mente que, muito embora parte dessas estatísticas sejam um reflexo também de uma maior acessibilidade aos registros de ocorrência, de um maior conhecimento da população, principalmente feminina, no que tange a necessidade de denunciar esse tipo de crime, por outro lado, esses números também refletem a triste realidade de que a nossa sociedade ainda é uma sociedade extremamente machista, calcada em valores ainda muito patriarcais, sexistas, e que acaba refletindo essa realidade dentro das suas casas. Infelizmente, não existe um botão de liga e desliga, né? Então, toda aquela realidade que nós vivenciamos da porta das nossas casas para fora, toda aquela violência, aquele preconceito contra a mulher que a gente identifica, por exemplo, no ambiente de trabalho, isso é retratado também dentro dos lares das famílias do nosso país. Os casos de estupro de janeiro de 2023 foram maiores em relação aos casos de janeiro de 2022. Você acha que as vítimas estão denunciando mais e por isso, né, esse aumento recorrente desses tipos de violência, ou que a violência de fato aumentou? Eu acredito que muitas mulheres hoje estão finalmente tomando consciência jurídica sobre determinadas condutas. Ao longo de todos os anos que eu trabalhei em delegacias de defesa da mulher, era muito comum que nós atendêssemos vítimas que vinham nos reportar uma violência normalmente física, praticada no contexto familiar, então o marido praticou uma violência física, uma lesão corporal, e aí durante a conversa com a vítima, percebia-se que ao longo desse relacionamento, ela tinha sido vítima, por exemplo, de uma violência sexual também. E essas vítimas, elas não procuravam a delegacia para reportar esse tipo de crime, o crime sexual, o crime patrimonial, a violência psicológica, a violência moral. Associava-se a questão da violência contra a mulher, principalmente no ambiente doméstico, exclusivamente a violência física. Então, o que eu percebo hoje é que abordar esse tipo de assunto, como a gente está conversando hoje aqui, acaba trazendo uma consciência jurídica maior, não só para as mulheres que são vítimas, mas para toda a população que está ao redor e que vê aquela realidade e pode orientar, auxiliar e até mesmo denunciar. Então, de uns tempos para cá, essa conduta começou a chegar nas delegacias e ser noticiada com mais frequência. Eu acredito que o aumento das estatísticas, ele reflita sim, uma sociedade muito machista, muito calcada ainda em valores extremamente sexistas. Por outro lado, esse aumento das estatísticas, ele também reflete uma maior conscientização da sociedade de um modo geral com relação aos crimes contra as mulheres. Dentro das corporações e dentro desses espaços institucionais, tem algo que já está sendo feito para que esse momento seja mais acolhedor para as vítimas, né? A preocupação hoje da Academia de Polícia, ela vai muito além de simplesmente implementar e mandar profissionais capacitados para a Delegacia da Mulher, porque pode ser que aquela mulher, ela procure um atendimento numa delegacia do seu bairro, na delegacia mais próxima da sua cidade, onde não haja uma Delegacia da Mulher. Então, para atender bem e evitar a revitimização, evitar uma violência institucional, a Academia de Polícia ela vem fornecendo treinamento desde a formação, quando aquela pessoa ela é aprovada no concurso público e ela faz a sua primeira formação na academia, e aqueles policiais que já estavam na carreira, eles também são chamados para fazer cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento para atendimento desse tipo de vítima. Trazendo para a realidade mais específica das mulheres, o estado de São Paulo hoje é o estado do país com o maior número de delegacias de defesa da mulher. A Lei Maria da Penha ela veio como um divisor de águas na tutela das vítimas mulheres. Então, é muito importante deixar claro, primeiro, nesse momento,
Quando que se aplica a Lei Maria da Penha? Uma dúvida muito comum que acaba surgindo no dia a dia das delegacias é saber quando que o caso daquela mulher vai se submeter à Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz como requisito para que um caso se adeque ali aos seus preceitos, que entre a vítima e o agressor haja ou uma relação doméstica, ou uma relação familiar, ou uma relação íntima de afeto. Porque a Lei Maria da Penha, ela por si só, ela traz mecanismos muito efetivos e relacionados ao atendimento feito pelo delegado de polícia. Um desses mecanismos que é extremamente efetivo é a questão relacionada às medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha, ela prevê a possibilidade da vítima solicitar perante a autoridade policial medidas protetivas de urgência. E o delegado de polícia, ele tem um papel fundamental aí, porque a grande parte dessas medidas protetivas, ela é solicitada na delegacia de polícia no momento em que essa vítima vai registrar o seu boletim de ocorrência. Posteriormente, essa medida ela vai ser avaliada pelo judiciário, mas nesse primeiro momento já se garante a integridade física e psicológica dessa vítima. Qual a importância para você do 8 de março, né, e dos debates que o 8 de março consegue organizar, tanto nos movimentos de mulheres como para a sociedade no geral? É muito importante que nós abordemos essa temática da violência contra a mulher sempre, mas é óbvio que datas comemorativas acabam aflorando esse tipo de debate. Então, o dia 8 de março, ele é sim uma data extremamente importante, porque ele acaba promovendo muitos debates a respeito da temática da violência contra a mulher, a respeito de como a mulher está hoje inserida na nossa sociedade e, principalmente, como nós podemos melhorar essa realidade. Então, trabalhar temas como esse é muito importante para que nós possamos perceber a realidade na qual nós estamos inseridos e desenhar um futuro melhor para que essa realidade possa ser alterada num futuro breve, para que esse tipo de crime que a gente conversou hoje aqui ao longo do encontro mude, para que passe a ser uma exceção e não seja uma realidade tão presente no dia a dia das delegacias de polícia como nós nos deparamos hoje. Que legal, né? Parabéns a Nayara, parabéns à delegada aqui, né? Uma excelente entrevista. Só que, gente, não foi só isso não, tá? Aí só foi um spoiler da entrevista. A entrevista é muito mais longa e que você confere na íntegra, né? Nas nossas redes sociais, nas nossas multiplataformas, tá? Porque tem muito mais informações. A gente fez aí um compilado, né, um compacto para vocês dessa entrevista muito importante da delegada Jaqueline com a Nayara. Amanhã, gente, nós temos o terceiro e último episódio em homenagem aí, em comemorações ao Dia Internacional da Mulher, ao dia 8 de março, uma data importantíssima, revolucionária para as mulheres. E a gente vem amanhã com a última parte em que eu converso com a Nayara, a gente bate um papo para falar sobre a questão dos movimentos fora do Brasil também. Qual é a visão, né, das mulheres, qual a visão dos movimentos feministas lá fora, principalmente na cidade, em Portugal, eu ia falar na cidade, em Porto Velho, em Portugal. Por quê? Porque lá a Nayara teve a possibilidade de acompanhar de perto um movimento, as manifestantes, e ela vai trazer essas informações para a gente amanhã, tá bom? Terceiro e último episódio em comemorações aí às mulheres. Dando continuidade aqui ao nosso programa de hoje, vamos falar de também prestação de serviço, né? A Receita Federal antecipa o programa para realizar a declaração do Imposto de Renda 2023. E as informações você confere agora com Andressa Oliveira. A Receita Federal liberou nesta quinta-feira o programa gerador da declaração deste ano de 2023, o ano base de 2022. A liberação do programa está prevista para 15 de março, o primeiro dia de entrega da declaração, mas foi antecipada para que o contribuinte tenha mais tempo de se organizar. O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal, pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte ou
pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares dos sistemas Android e iOS. Reforçando o prazo de entrega da declaração, e não foi alterado, irá continuar do dia 15 de março a 31 de maio. O que mudará é o que o contribuinte poderá adiantar e deixar a declaração salva dias antes de transmitir a receita. Mais informações sobre o imposto de renda, acesse o nosso portal tododia.com.br. Andressa Oliveira para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações, prestação de serviço. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos muito mais informações para vocês. Não sai daí, voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De volta Todo Dia News, segunda edição desta quinta-feira, dia 9 de março. E a gente volta nesse segundo bloco. Ontem, quarta-feira, exibimos uma reportagem especial, além da homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma outra reportagem especial que também calhou muito bem com o dia em homenagem às mulheres, mas falando de uma situação triste, difícil, de uma família, de uma mãe que precisa aí de ajuda, estão realizando uma vaquinha para custear o tratamento do seu filho, que é autista. Então, essa família do menino autista, eles estão realizando essa vaquinha para custear todo esse tratamento. Nós exibimos essa reportagem ontem, vamos reexibir hoje novamente, pelo seguinte, a gente fez uma correção devido à nomenclatura da vaquinha, os dados da vaquinha. Então, por isso, você vai assistir. Que bom, você que não assistiu ontem vai ter a oportunidade de assistir, porque é emocionante essa história, mas como ficou bastante extensa ontem, nós vamos fazer só um resuminho dela e principalmente divulgar novamente para você ajudar essa família com a vaquinha que está sendo feita para resolver, solucionar a preocupação dessa mãe em relação ao tratamento do seu filho autista. Vamos acompanhar a reportagem especial de Danilo Bueno, com direção e edição de Rafael Alves. Você estava falando, sobre o arpejo, esse medicamento que ajuda aí a controlar para que ele não tenha as crises, né? Sim. Quanto que custa mais ou menos esse remédio? Ele custa R$400. E na falta dele, ele entra em crise. Ele entra em crise. Até com ele mesmo tomando diariamente, ele ainda fica em crise. Não muito. Mas sem ele surta. Porque esse remédio ele é um antipsicótico. Então, sem esse remédio, ele surta. Ele quebra a casa inteira, ele quebra tudo, ele bate a cabeça. Ele tem algum problema do tipo crises convulsivas, alguma coisa? Sim, ele tem também. Ele toma Gardenal. Mas a médica nunca soube falar o porquê dessas crises convulsivas. Fez exames, deu tudo normal, mas ele tem. Agora melhorou por causa da medicação, que é o Gardenal, que ele toma 3 vezes por dia. Natana, conte pra gente um pouquinho sobre o vaquinha, que você desenvolveu aí para buscar, um apoio para conseguir aí completar, essa necessidade financeira para o tratamento do Noah.
A vaquinha foi feita especialmente para ele, porque eu tô desempregada, né? E igual eu falei, a gente paga aluguel, eu tenho mais 2 crianças pequenas. A gente não tem suporte de outras pessoas, é só nós por nós mesmos. Então essa vaquinha seria para estar ajudando ele, né? Com as medicações, o transporte, a alimentação dele, os remédios, que é muito importante, porque no momento ele não recebe também o LOAS, que é o direito dele, né? E as medicações também são todas compradas. Então, quem puder estar ajudando a gente com ele, qualquer valor ajuda. Se quiserem vir na minha casa, conhecer a gente, pode vir também, serão bem-vindos se quiser conhecer ele. E quem tiver também uma oportunidade de emprego para mim, de preferência seria à noite, eu também aceito, porque eu preciso muito. E pelo menos trabalhando à noite, a minha mãe pode dormir com eles, né? Porque de dia é meio difícil. E é isso, né? Então, reforço aqui o pedido feito pela mamãe Natana. Quem puder colaborar com o NOA, fazer a sua doação de qualquer valor para o endereço que aparece no seu televisor, aí na sua tela. Toda ajuda é bem-vinda e vai contribuir bastante para conseguir garantir, né, os remédios, a alimentação especial, a fralda, enfim, cobrir aí toda a necessidade. E você, empresário de Americana, de Nova Odessa, que tiver uma oportunidade para oferecer a Natana, né, esta jovem mamãe aqui que está precisando bastante de um emprego, entre em contato com ela neste telefone que aparece na sua tela, ou também através das mídias sociais, aí no caso o WhatsApp. Vai ser muito bem-vindo, é uma volta numa recolocação no mercado que vai ajudar bastante a família. Eu sou Danilo Bueno para a Rede Todo Dia. Tá certo, a gente passou aqui para vocês novamente exatamente o trecho mais importante, que é sobre os tratamentos, né? Que custo alto que essa mãe tem, não podendo trabalhar no momento durante o período da manhã e tarde, porque ela precisa cuidar dele, muitas vezes ele precisa faltar da escola por causa das crises. Ela tem, além do NOA que é pequeno, tem mais 2 crianças pequenas, então ela tem que administrar tudo isso. E a mãe dela, né, a avó no caso da criança, trabalha como faxineira 3 vezes na semana para poder ajudar. É muito pouco, né, gente? Então, tá aí a matéria repetida aí para vocês, para poder, de fato, divulgar aí a vaquinha, né? O vaquinha que a gente está divulgando em todas as redes sociais novamente para poder ajudar essa família, tá? E se você tiver algo semelhante para passar para a gente, ou quiser ajudar e entrar em contato direto com a gente aqui também, pode, viu? É o 992388799, é o WhatsApp aqui da TV, tá bom? Ficamos aí na torcida para ajudar essa situação desta família de Nova Odessa. E agora vamos falar de Limeira, que abre vagas para oficinas culturais gratuitas. Os detalhes você confere agora com Nayara Lourenço. A Prefeitura de Limeira, através da Secretaria de Cultura, oferece 255 vagas de oficinas culturais gratuitas, ainda para o primeiro semestre de 2023. As inscrições começam a partir de segunda-feira, dia 13. As oficinas promovem aulas de fotografia, artes visuais, artesanato, dança, moda, música, teatro, jardinagem e yoga. Além disso, outras 270 vagas serão abertas no segundo semestre. As inscrições podem ser realizadas na Escola Municipal de Cultura e Artes Maestro Mário Tintori, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6, e nas Casas de Cultura, das 9 da manhã ao meio-dia, e da 1 da tarde às 5 da tarde, com início das atividades no dia 17 de abril. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Nayara. Eu ia chamar o intervalo, mas eu vou dar continuidade aqui ao nosso jornal. Temos bastante conteúdo, temos informações importantíssimas falando sobre as chuvas, tá, gente? Caiu uma chuva muito forte na tarde de hoje e a gente tem várias informações sobre o assunto. Vamos começar agora para falar um pouquinho de polícia? E vamos começar pela cidade de Piracicaba, gente. Um homem é preso após agredir
e manter a mulher em cárcere privado. Vejam só, estamos falando desde ontem sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre violência contra a mulher, e olha só a notícia que a gente vai dar neste momento. Vamos acompanhar então os detalhes com a Nayara Lourenço. Um homem foi preso em Piracicaba após agredir e manter a companheira em cárcere privado. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira. O criminoso vai responder por tentativa de feminicídio, violência doméstica, tortura, sequestro e cárcere privado. A Guarda Civil Municipal foi acionada após terem escutado a mulher pedir socorro, em uma chácara no bairro Dini, no distrito de Artemis. No local, equipes do patrulhamento urbano e da patrulha rural encontraram a vítima e ligaram para o socorro. O homem tentou fugir pelos fundos da chácara, através de uma mata. Após perceber que não havia possibilidade de fuga, ele se entregou e confessou os crimes. Segundo ele, as agressões ocorreram por ciúmes. A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento e relatou a uma equipe da Patrulha Maria da Penha que estava sofrendo as violências desde a última quinta-feira. De acordo com a corporação, uma outra mulher também possuía medida protetiva contra o rapaz. Conforme relato médico à Polícia Civil, a vítima tem hemorragia cerebral e está com o lado esquerdo do corpo paralisado. O estado é grave. Além disso, ela possui marcas de soco, chute, queimada de cigarro, agressões com fio e cinta. Algumas marcas são antigas. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. O que eu vou falar desse caso, gente? Depois de tudo que foi dito na reportagem, inclusive com a entrevista com a delegada, que há 7 anos executou trabalhos na defesa aí da mulher, e a gente ouve um caso desse, né, com cigarro, com fio. Ela está em estado grave. Olha que é ponto por causa de ciúmes. O companheiro fez isso. E olha só, agora o próximo caso. Homem agride ex-companheira, e é preso no Dia da Mulher. Detalhes com Andressa Oliveira. Bem no Dia Internacional da Mulher, houve mais um caso de violência doméstica aqui em Americana. Um homem de 44 anos que agrediu a sua ex-companheira foi preso na madrugada desta quarta-feira na Rua Duque de Caxias. Segundo a vítima, seu ex-companheiro a agrediu com puxões de cabelo e empurrões durante uma discussão. A polícia militar foi acionada por volta da meia-noite. Já os dois foram encaminhados à unidade hospitalar e em seguida foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça. Andressa Oliveira para a Rede Todo Dia. Gente, tá vendo só? No Dia Internacional da Mulher, que a mulher deveria estar comemorando essa data tão importante de luta, de conquistas, e são agredidas, né? Enfim, eu não tenho nem palavra para dizer, porque é tão revoltante essa situação, né? A gente lutando, nós mulheres lutando, eu coloco, né? Infelizmente, eu tenho que colocar, porque estamos todas lutando, começando lá de trás até agora, por direitos, né, iguais, de poder ter uma equiparação salarial, para ter um reconhecimento, para realmente não passar por uma situação como essa, e a gente tem que noticiar esse tipo de coisa, mesmo, né, num Dia Internacional da Mulher. Ambos os casos aí, poderiam essas mulheres estarem bem no momento, mas por causa de ciúmes, de companheiro ou de ex-companheiro, acontece esse tipo de fato que a gente tem que narrar aqui e que é extremamente desnecessário, extremamente... A Lei Maria da Penha está aí, tem a medida protetiva, mas muitas vezes não é eficaz, não é o suficiente. Por isso que o que a delegada falou, é claro que esse assunto tem que ser falado sempre, mas nessa semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a gente traz à tona cada vez mais esses assuntos e, coincidentemente, esses casos concretos, factuais, do dia a dia, que mostram que ainda tem muito para ser lutado, tem muito para acontecer e que as mulheres não podem desistir e não podem ter medo de lutar pelo que é certo, lutar pela sua liberdade,
Porque que, na verdade, o primeiro caso, vivendo em cárcere privado, que é isso? Não. Então, a mulher realmente tem que perder o medo, ir, denunciar, falar e realmente ter o direito de ir e vir, não é? Porque você vive em cárcere privado. Então, realmente é um momento de a gente refletir cada vez mais sobre esses assuntos e por isso que amanhã a gente conclui com a questão da violência, da defesa da mulher, da luta da mulher, fora aqui do Brasil, para a gente ver como é a cultura lá fora também, tá bom? Última notícia policial, vamos falar sobre o DEIC, que combate ao tráfico de drogas aqui na cidade americana e Santa Bárbara do Oeste. Os detalhes sobre este caso com Henrique Fernandes. Ainda sobre a repercussão do caso que noticiamos ontem de um empresário de Americana que tem uma loja de carro na Avenida Nossa Senhora de Fátima, a Polícia Civil divulgou uma nota que agentes do DEIC deflagraram a operação no último sábado contra uma organização criminosa que opera em Americana e Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a Polícia Civil, ao todo 3 pessoas foram presas, entre eles o empresário de Americana. A Polícia Civil conseguiu apreender insumos utilizados para a produção de drogas, além de veículos, arma de fogo e munições. A operação foi realizada pela 1ª Divisão de Investigação sobre Crimes contra o Patrimônio e as investigações começaram há 4 meses, quando os policiais civis conseguiram prender 2 homens dentro de um carro no estacionamento. A partir de então, eles conseguiram chegar nesses 3 presos, que continuam presos à disposição da Justiça. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações, né, desse desdobramento do caso desse empresário aqui de Americana. Bom, chega de polícia, chega desses tipos de assunto, mas a gente vai trazer uma outra notícia que aconteceu agora há pouco, antes de a gente começar o jornal, e a gente traz aí até imagens. A história de trens, gente, da linha 15 Prata em São Paulo, que batem de frente. É isso mesmo, é o acidente que afetou a circulação da linha 15 Prata do monotrilho que ocorreu após um dos trens trafegar na contramão, vejam a cena, na contramão. E a colisão, ela foi ocorrida aí na madrugada desta quarta-feira. Foi frontal, gente. O metrô diz apurar aí as causas. A linha transporta 115 mil passageiros por dia. E aí aconteceu essa colisão frontal. Olha só, gente, que susto que esse pessoal levou nessa madrugada. O acidente interrompeu a circulação entre as estações Sapupemba e também Jardim Planalto, na zona leste de São Paulo. Olha o prejuízo, né? Porque quem acordou hoje cedo para pegar o trem já ficou, né, tudo congestionado lá, não teve como. Então, olha que situação, que tragédia. Ó, vamos para um rápido intervalo, produção, rapidinho, só para tomar uma aguinha. Temos notícia do esporte e as notícias da previsão do tempo hoje são importantíssimas, não saiam daí. Voltamos já já. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço.
E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. De volta a Todo Dia News, segunda edição, no terceiro bloco. Vamos abrir já esse terceiro bloco com notícias do esporte? Olha, gente, a CBF regulamenta futebol misto em competições amadoras. Os detalhes você confere agora com o repórter esportivo Rafael Alves. Estou de volta agora para falar de esportes. E na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, data para reconhecer as lutas e conquistas femininas, o futebol de base tem um avanço na questão de igualdade de gênero. A gente sabe que a visibilidade no futebol masculino é infinitamente maior. Com isso, a CBF regulamentou nesta quarta-feira o futebol misto em competições amadoras do Brasil, as categorias de base. Ou seja, meninos e meninas poderão jogar juntos em torneios não profissionais. Foi instituído também o mecanismo de dispensa etária do futebol misto. O que é isso? Essa decisão vai atingir apenas as meninas ou times femininos. Nesse caso, elas poderão atuar em times ou campeonatos de categorias inferiores. Por exemplo, uma atleta sub-17 poderá disputar um torneio com times masculinos mais novos. Essa decisão fica a critério da entidade organizadora da competição. A diretoria da CBF também promete fazer uma campanha para que outras federações estaduais e ligas amadoras adotem um modelo de competições mistas. Em entrevista ao Globo Esporte, a técnica da seleção brasileira de futebol feminino, a Pia Sondage, comentou a importância da iniciativa, pois, segundo ela, teve sorte quando criança, pois ela jogava junto aos meninos, e que isso não tem a ver com meninos ou meninas, e sim com o futebol. Ela diz que se nós conseguirmos criar espaços onde se pratica o esporte, não importa se é um menino ou menina, é uma oportunidade muito grande para todos nós que jogamos futebol. Ótima iniciativa da CBF e que espera-se que o futebol brasileiro adote, então, para que mais mulheres estejam sempre dentro dos gramados, seja dentro ou fora de campo. Eu volto com mais informações durante a semana. Um abraço, até mais. Até mais, Rafael. Nossa, essa notícia veio a calhar ainda com essa semana de comemoração, né, às mulheres. Tudo isso faz todo sentido. Vamos falar dela agora. A chuva. Chuva, 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 gente. A Avenida Santa Bárbara fica alagada após forte temporal na tarde desta quinta-feira, gente. Ficou totalmente alagada aí durante esse forte temporal que aconteceu nesta tarde de quinta-feira, que atingiu a região, tá? A via ficou submersa no sentido centro-bairro e também próximo ao Atacadão. Outro ponto que alagou na Avenida Santa Bárbara foi no sentido à cidade de Americana, na altura da rua Ervilha, até o Tivoli Shopping. Com os alagamentos, os motoristas enfrentaram aí congestionamento
e precisaram desviar a rota para evitar, então, esse trânsito que ficou totalmente afetado. Olha só, gente, dados da estação meteorológica do Ciagro, apontam que choveu 20,1 milímetro entre as 2 e 4 horas da tarde na cidade. Ou seja, em 2 horas de chuva, o volume foi de 20,1 milímetros. Segundo aí a Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste, o nível de água abaixou rapidamente por causa da chuva momentânea. Mas, gente, as chuvas dessa tarde também acabaram atingindo a cidade americana, viu? Não ficou fora americana, não. Eu estava fora hoje fazendo reportagem fora daqui e perto da Avenida Brasil, ali a situação estava precária, viu? De acordo com a Defesa Civil aqui de Americana, choveu 36,3 milímetros em apenas 20 minutos no município. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora é do Tivoli, tá? É do Tivoli Shopping, viu, gente? Ficou alagado dentro do Tivoli Shopping. Para vocês verem a situação, tá? E, então, voltando aqui, falando de Americana, se Santa Bárbara choveu 20,1 milímetros, Americana foi 36,3 milímetros em 20 minutos. Santa Bárbara foi em 2 horas e, no caso, Americana, em 20 minutos já foi... aconteceu esse volume, porém, nenhuma ocorrência foi registrada em Americana, segundo informações do coordenador da Defesa Civil aqui de Americana, João Mileta, que sempre atende a nossa equipe prontamente com as informações. Queria mandar um abraço ao João Mileta, que sempre atende. E olha só, gente, quem trabalha na Defesa Civil não dorme, é quem médico, é quem jornalista, tem que ficar atento a tudo. E com as chuvas que acontecem na madrugada, tem que ficar com os olhares atentos. E olha só essa próxima notícia envolvendo também problemas de água, enfim, tudo mais, e que envolve a Defesa Civil. Na madrugada dessa quinta-feira, um paredão que cerca a represa do rio Irapitingui, ela acabou se rompendo e fica em Cosmópolis. Vocês estão vendo as imagens que foram cedidas também pelo senhor João Mileta, diretor da Defesa Civil aqui de Americana. Ele esteve lá na madrugada acompanhando tudo de perto. Nas imagens você vê aí, o pessoal, a equipe da Defesa Civil de aqui de Americana lá. Por quê? Porque queria ver se essa situação, esse rompimento poderia chegar aqui até a Americana. Então, a preocupação da Defesa Civil, então, foi lá conferir de perto, tá? A cidade de Cosmópolis acabou sendo muito prejudicada, está sem água e vai ficar sem água nos próximos dias devido a esse rompimento dessa barreira aí. As causas do incidente ainda são desconhecidas e o desabamento aconteceu em boa parte da estrutura e causou alagamento na altura da ponte da estrada que liga a cidade até a indústria da usina local. Até o momento, este foi o único local que sofreu o impacto, porém a força da água continua muito forte. O prefeito da cidade de Cosmópolis, Júnior Felizbino, do PPP, ele publicou nas suas redes sociais, né, uma publicação falando dos riscos, né, dos bairros que estão próximos ali da barragem, como o assentamento Milton Santos, que é no limite com Americana, e eles podem ser afetados. Então, essa é a grande preocupação, né? Devido a essa quantidade de água que o rio está recebendo após esse rompimento dessa barragem. Por isso, há um pedido aí sobre a economia, né? Na economia da água e na economia de fim, porque há um risco muito grande, principalmente ali naquela região, e que preocupa, né, esse assentamento Milton Santos. Não há registro de feridos e a ponte e o trecho que dão aí acesso à represa foi interditado. Testemunhas que estavam ali no local, né, pescando, alegaram que ouviram barulho de árvores, né, sendo levadas e viram o reservatório descendo o nível rapidamente. A prefeitura, então, de Cosmópolis vai montar aí um gabinete para acompanhar o desenvolvimento do rompimento, e o prefeito lamentou a situação, dizendo que este incidente é uma tragédia. Infelizmente, aconteceu no maior reservatório
o qual abastece toda a cidade. 74 mil pessoas são abastecidas por esse reservatório que foi afetado, teve esse rompimento. Metade da água foi embora da cidade, gente. Olha só. E também afirmou, segundo aí o prefeito, que vai contratar mais 2 bombas para a represa, para então levar aí um tempo, né? Pode levar aí um tempo para normalizar toda essa situação. Enquanto isso, a cidade vai ficar sem água, provavelmente até o próximo domingo. E a população ainda pode sentir impactos desse rompimento. Além do possível problema no abastecimento de Cosmópolis, né, cidade de Cosmópolis, também há uma preocupação que a água escoe para o rio Jaguari e depois para o rio Piracicaba. A Defesa Civil da cidade de Americana e da cidade de Piracicaba já foram avisadas sobre possíveis riscos. Então, por isso que o coordenador João Mileta, aqui da Defesa Civil de Americana, foi até lá, né, foi até o local e ver de perto, né, sobre esse possível risco de transbordamento, e por isso eles vão monitorar, né, tudo isso para que não ocorra nenhum problema aqui para a nossa região. Então, gente, olha só que preocupação. Então, a Defesa Civil, desde a madrugada, né, preocupada com essa situação, quando foi por volta das 7 horas da manhã, nossa equipe já estava entrando em contato, 8 horas da manhã entrando em contato com o João Mileta. E olha só a informação que eu tenho aqui. Até o momento do incidente não teve reflexos na cidade de Piracicaba, né, segundo a Defesa Civil. Mas às 7 horas da manhã de hoje, né, desta quinta-feira, o nível do rio era 2,61 metros, o que indica uma situação normal. Mas o transbordamento ocorre quando atinge 4,7 metros. Tá? Então, atenção total, né, nos rios aí, se vão começar a subir, né, porque pode ter aí um transbordamento também. Gente, muita coisa acontecendo, chuva. A reportagem completa sobre essa questão de Cosmópolis, você confere no nosso portal, tem várias imagens lá, que a equipe, como eu disse, o João Mileta, do diretor da Defesa Civil de Americana, nos ajudou bastante hoje pela manhã, trazendo essas informações e nos cedeu aí algumas imagens que a gente tem em nosso portal. Bom, com tudo isso, né, você em casa com certeza quer saber como vai ser a previsão do tempo para hoje e amanhã? Roda a vinheta. Já vou falar, gente, se tivesse uma lanterninha aqui amarela, eu já ia abanar a lanterninha amarela e falar assim, alerta amarelo, gente, alerta amarelo, porque chuvas intensas. Vamos começar aí informando vocês de casa que no estado de São Paulo, estamos sob um alerta amarelo para chuvas intensas desde a manhã desta quinta até a sexta-feira, tá? No período da manhã principalmente, e que inclui aí uma previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km por hora. Tá? Nós tivemos esse alerta emitido aí pelo Instituto de Meteorologia, que é um instituto além do CEPAG, da Unicamp, mas esse Instituto de Meteorologia que abrange o Brasil todo, e esse alerta chegou. Então, a região metropolitana de Campinas amanheceu nesta quinta-feira realmente com um céu bastante nublado, bem carregado, só que ainda não estava tendo chuva, né, gente? Mas era visível que viria chuva mais à tarde, ficou abafado, bastante abafado, e aí, de repente, logo após o almoço, começou a fechar o tempo. Todo mundo acho que percebeu isso, não foi, acho que chuvas localizadas não, eu acho que foi generalizadas, como a gente disse, né? A elevação térmica, a temperatura chegou até em 30 graus no período da tarde, e foi aí que começaram a formar os temporais, né? Começou a carregar, as nuvens ficaram carregadas e os temporais, então, foram esperados em toda a nossa região, associados principalmente a raios, teve muito raio hoje à tarde, e essas chuvas intensas volumosas, às vezes em um período curto de tempo, mas volumosas, que atingiram aí 36 milímetros no caso aqui da cidade de Americana.
e com rajadas de vento até 50 km por hora. E a previsão para esta sexta-feira é muito semelhante, gente. Estão previstas aí tempestades sim a partir do período da tarde, com maior risco de transtornos, não somente a intensidade e volume das chuvas, mas também decorrentes a rajadas de vento e possibilidade de granizo. Então, olha o alerta, as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. Por isso, muita atenção, gente. Vamos saber como ficam as temperaturas para a nossa região, começando por Americana. Mínima de 21, máxima de 30. Chuva, 90% de chances, gente. Isso para toda a nossa região. Próxima cidade, vamos falar de Sumaré, mínima de 21. Sumaré um pouquinho mais quente, 31 graus. E também com chuvas, com chances de chuva. Região de Campinas, vamos falar com Campinas, mínima de 21, máxima de 29. E também vai chover muito na região de Campinas. Indo lá mais pertinho de Campinas, nós vamos para a cidade de Itatiba. Mínima de 21, máxima de 29 e também com 90% de chances de chuva, gente. Então, prepare-se, amanhã é um dia bastante chuvoso em toda a nossa região e como foi emitido o alerta do Instituto de Meteorologia Nacional, alerta amarelo para toda a região, principalmente o estado de São Paulo, tá bom? Tá aí encerradas as informações. Produção, esqueci de alguma coisa? Foi tanta coisa hoje importante, né? Tudo certinho, mas amanhã a gente volta com muito mais informações para vocês. Conto com a companhia de todos, sempre aqui no canal 14.1 e canal 14.2 da TV Todo Dia e também pelas nossas multiplataformas, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez e até amanhã. Tchau, tchau.